Momento de um fato que repercutiu em todo o Brasil no último fim de semana. O vídeo que mostra a agressão de um policial militar contra uma mulher durante uma abordagem. Vamos à redação, Fernando Nóbrega tem mais informações a respeito disso, pois não, Fernando? Isso mesmo, Cristiano. As imagens viralizaram na internet no último final de semana e mostram, como você próprio disse, uma ação desastrosa por parte dos policiais militares da AIFO, Ação Integrada de Fiscalização Urbana. Bem no momento em que realizavam uma ação no bairro Sítio Cercado, ali próximo da cidade industrial de Curitiba, há este momento que ficou registrado nessas imagens, onde mostra que nenhum dos policiais, apenas um deles, estava utilizando a máscara e em determinado momento o celular que está sendo aí feito as filmagens leva um tapa. O celular era da Stephanie Rodrigues, ela que é empresária e dona de uma hamburgueria ali do bairro. Em determinado momento a ação que não era a princípio com a Stephanie acaba se tornando com ela e ela é vítima aí de uma ação desastrosa por parte deste policial militar que mesmo imobilizada acaba aí a agredindo no rosto. Toda a ação acaba parando numa unidade de saúde aqui de Curitiba, onde a Stephanie precisou aí de atendimento. Logo na sequência, todas essas imagens viralizaram na internet, mostraram aí o despreparo por parte deste policial militar. A Polícia Militar enviou nota e diz que a ação é uma ação isolada e já está tomando as medidas cabíveis contra este policial militar e orienta também que a vítima vá até a corregedoria da PM para prestar aí queixa. Cristiano. Obrigado, Fernando Nóbrega. Aí a situação em que ela foi encaminhada, portanto, à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado. 8h33 agora, a gente se aprofunda nesse caso a partir desse momento aqui no Bora Paraná. E antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui o meu respeito à gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná. E deixar claro também que nós não vamos generalizar, estamos falando aqui de um fato isolado que passa a ser, olhado com muito mais calma a partir de agora e com muito mais cuidado acima de tudo. Fato isolado. Quando a coisa aperta, a primeira coisa que a gente faz é ligar para a polícia. Então, meu respeito à Polícia Militar do Paraná, a gloriosa instituição Polícia Militar do Paraná. Deixar muito claro isso aqui. Agora, deixar claro também, não estamos aqui para julgar, mas eu procurei ouvir especialistas ao longo desse fim de semana para saber um pouquinho mais sobre isso, para não tirar nenhuma conclusão precipitada a respeito de tudo isso que a gente viu agora aí na tela da Band. E os especialistas me garantiram, Cristiano, o que eu vi foi uma sucessão de erros. Erros, sim, por parte da Polícia Militar, agentes da AIFO que cobram, principalmente que as medidas sanitárias de segurança sejam cumpridas por todos, pela população de modo geral, deveriam minimamente estar, sim, de máscara no momento da abordagem. São cobrados por isso e a gente percebeu, no momento, inclusive, que o policial alega que a empresária deveria, então, manter o distanciamento, já que eles estavam sem máscara. Enfim... houve o uso desproporcional da força, Nós temos aí agentes, mulheres também integrando a AIFO, essa ação integrada de fiscalização urbana, muitas vezes. Por que não chamaram, então, uma mulher, talvez, para imobilizar, para tentar acalmar os ânimos? Se não houve, nenhuma possibilidade, nenhuma condição ali de acalmar os ânimos, talvez, naquele momento, descambou para agressão, infelizmente, a gente viu ali, E nada deixar claro aqui. A gente não entende que qualquer argumento, seja ele qual for, possa justificar uma agressão praticada, principalmente contra uma mulher e que estava naquele momento imobilizada. Então, nada justifica a agressão. Mas e aí, por que uma sucessão de erros? Teria a empresária também se exaltado demais com os policiais, provocado, apontando o celular para o rosto dos celulares, dos policiais no momento da abordagem, exaltando ainda mais os ânimos por ali, fazendo com que tudo terminasse desse jeito? Teria ela contribuído para que isso ocorresse? Enfim, a partir de agora a gente vai discorrer sobre esse assunto, você em casa vai tirando as suas conclusões. Nós convidamos os dois advogados constituídos pelas partes. Dr. Igor Ogar, constituído pela empresária, já está aqui nos estúdios da Band, inclusive com a empresária. E também convidamos o advogado constituído pelo policial militar, Dr. Cláudio Daledoni, que alegou trabalho, alegou inclusive reunião com as partes envolvidas nessa manhã e por conta dessa reunião não poderia estar presente conosco aqui na Band, mas prometeu que vem ao longo da semana, possivelmente amanhã. Dr. Igor Ogar, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Stephanie, obrigado também por estar aqui presente conosco, Mesmo diante de todas as circunstâncias aí, seja bem-vinda. Doutor Igor, quais são os primeiros passos agora para a defesa dar sequência a esse processo todo que o senhor já declarou, inclusive durante o fim de semana, que irá representar contra o policial agressor? Primeiramente, muito obrigado, Cristiano, muito obrigado ao Bora Paraná por ter essa oportunidade de trazer aqui informações relevantes. Eu gostaria de iniciar a minha fala declarando
total e absoluto respeito à Polícia Militar do Paraná. Tenho conhecimento e números que é a melhor polícia do Brasil. Que esse fato que aconteceu foi sim um fato isolado de um mau policial e de uma má gestão sobre a questão hierárquica daquele que dirigia aquela equipe, daquele capitão que naquela situação fatídica demonstrou total incapacidade de fazer a gestão dessa operação. Seja por parte da questão da hipocrisia, porque ali cobravam o uso de máscara, mas não usavam. Isso está muito bem demonstrado nos vídeos. Então ele não cumpre, mas tenta exigir que cumpra. E o exemplo, quando não vem de cima, ele não é cumprido. Apenas por uma questão autoritária, ele não se faz presente, né? Quero também dizer, Cristiano, que nós pretendemos entrar com uma ação criminal e também no âmbito administrativo da própria Polícia Militar via Corregedoria. Ali houveram-se a ocorrência de vários crimes: invasão de domicílio, lesão corporal a 2 pessoas, não apenas a Stephanie, mas uma outra pessoa. Em outro vídeo aparece essa agressão covarde da Polícia Militar em representação desse sargento e não da corporação, digo mais uma vez, né? Até porque quem vai responder é ele e não a corporação. Também pelo crime de caráter, as questões relacionadas à pandemia, pela falta do uso de máscara, e isso vai ser bastante constrangedor e preocupante para a AIFO responder isso, um policial da própria AIFO responder essa situação. Eu não sei como eles vão lidar com isso e como tantas empresas que foram autuadas pela AIFO vão se comportar diante disso, porque eles não usam máscara e não tomam nenhum tipo de cuidado, mas vamos sim representar nesse sentido. Também tem a questão da lesão corporal, o dano, porque eles quebram o celular intencionalmente da minha constituinte, o abuso de autoridade, infrações administrativas junto à própria Polícia Militar, o crime de injúria, porque a minha constituinte em dado momento ela ofende o policial, mas pelo mesmo tipo de ofensa ela é ofendida, então ele deve responder também por injúria. Então são uma série de situações criminais que potencialmente podem ser alvo e objeto de investigações e posteriormente processamento e até eventual condenação desses maus policiais que não representam a gloriosa Polícia Militar. Falo mais uma vez isso. Ok. Bom, aí as imagens na tela da Band que não deixam nenhuma dúvida, houve realmente agressão, houve também, talvez, né, um excesso, não sei se excesso por parte dela, mas excesso no sentido de não aceitar a ação naquele momento e aí se excedeu, gritando com os policiais, apontando todo momento o celular ali para o rosto dos policiais e deixando-os ainda mais exaltados. Stefano, o que passava na tua cabeça naquele momento? Conta pra gente. Eu tive muito medo, eu me senti totalmente impotente, sem proteção alguma, porque quem deveria proteger era quem estava causando tudo aquilo. Então... Agora, Stephanie, você não entende também que em algum momento, deixar claro que nada justifica uma agressão, gente, principalmente contra uma mulher imobilizada, algo totalmente desproporcional pelo que a gente viu, deixar claro, não estou passando pano, mas você não entende que em algum momento você também contribuiu para que os ânimos ficassem ainda mais acirrados, provocando os policiais em determinados momentos, Stephanie? Eu não entendo como uma provocação. Porém, eu já estava exaltada. O vídeo onde aparece tudo é da minha posse, então eu disponibilizei ele. Então, em nenhum momento eu me recolhi dessa ofensa que eu proferi. Então, em nenhum momento eu anulei isso, em nenhum momento eu escondi isso. Sim, eu estava exaltada por uma série de fatos anteriores que ocorreram bem próximo, em tempo próximo. E a pessoa a qual foi agredida é o meu funcionário, não é uma pessoa estranha. E eu estava sim exaltada, mas eu poderia, se eu desacatei, eu poderia simplesmente ter sido presa, não tudo isso. Bom, a gente percebe que eles tentaram realmente a abordagem, né? Houve ali muito grito, né? Principalmente da sua parte daquele momento. Não estou aqui para julgar, deixar claro, só quem passa por isso sabe o que realmente acontece em determinado momento. Mas, enfim, doutor Igor Ogar, a partir de agora, então, o senhor passa a representar contra o único policial ali, o agressor, seria isso? Contra o policial e também contra quem o supervisionava,
contra quem tinha a responsabilidade por aquela operação, ou seja, contra o sargento Goulart. Lembrando que essa representação é pontual contra esses 2 policiais, né? Mais uma vez eu ratifico o meu total e absoluto e restrito respeito à Polícia Militar do Paraná. Lembrando que a ação se iniciou por uma abordagem ilegítima por parte desses policiais que adentram a casa. Ali é uma residência, ali não é um comércio. Isso que eu ia perguntar, isso não é uma Aquilo é empresa. uma residência, adentram a casa e conversando com aquela pessoa, o puxam jogando no chão. Um trabalhador, uma pessoa honesta, de bem. E aí o especialista que eu ouvi, doutor, disse exatamente isso, que por não ser uma casa, não seria permitida a entrada durante a noite. Não fosse algo de extrema necessidade. Por exemplo, alguém lá dentro precisando de ajuda, uma emergência. Exatamente, é um flagrante, mas isso. Não existe isso. Isso foi Ali o é que o uma especialista me residência, existe sim o crime da invasão de domicílio, Tá. Não há nenhum motivo justo, inclusive não há nenhuma questão relacionada a essa invasão, nada que legitime ela. Então foi uma ação ilegítima. Tá, então o senhor razão, afirma que ali não é uma residência. Ali é uma residência. Aliás, é uma residência, É uma perdão, residência. Não é um é a comércio. residência daquela pessoa. Ok. Que ali é tratada dessa forma, pontualmente. Esse policial desrespeitoso e agressivo. Certo. Bom, vamos ouvir aqui o que disse o policial, apontado como sendo ali o responsável por essa agressão, então, logo após toda essa confusão. Veja aí. Teve um rapaz que estava sendo encaminhado por desacato à autoridade e ele resistiu à prisão também, foi necessário fazer uso da força. Nesse momento, uma moça saiu, atravessou a rua totalmente alterada, totalmente exaltada, se dirigindo aos policiais de forma desrespeitosa, tentando interferir naquele encaminhamento daquele rapaz que tinha sido flagrado ali no desacato e na resistência. Ela levou o celular no rosto do policial, que retirou o celular. E ela passou a ofender verbalmente os policiais e tentar agredir fisicamente. Um deles ela tentou dar um tapa no rosto e no outro ela deu o tapa no rosto. Recebeu voz de prisão, reagiu à prisão, foi necessário novamente o uso da força. No chão ainda, o rapaz tentando dobrar o braço, tentou morder a perna do rapaz. E acabou tendo um desdobramento, mas a partir da força que foi necessária para conter a resistência dela. Assim que ela foi contida, que ela foi imobilizada, as equipes aguardaram ela se acalmar, levantaram. O marido dela, que é o dono da distribuidora ali, estava junto com ela. Ela foi levada para o posto de saúde para avaliação médica, em razão de escoriações que ela teve quando se debatia no asfalto, no chão. O atendimento médico atestou que não havia nenhuma lesão grave, nenhuma fratura, foram feitos raio-x, estava tudo certinho. Ela não quis que fosse limpado o sangue decorrente da escoriação que ela sofreu, já para manter aquela aparência ali que facilitaria a repercussão da imagem. Então ela fez questão de manter aquela aparência, a questão do sangue. Teve, de fato, a lesão a partir do fato que ela se debateu no asfalto. Mas ela foi encaminhada para laboratório de termo circunstanciado pelos crimes de desacato e de resistência. Ter resistido à prisão e ter desacatado aquele policial, tanto verbalmente quanto fisicamente, quanto batendo no rosto do militar. Ela já tem um histórico policial? Essa pessoa, nos últimos anos, foram identificadas 17 ocorrências policiais que teve algum envolvimento dela. Nessas 17 ocorrências, ou ela está acusando pessoas ou está sendo acusada por pessoas de diferentes tipos de crimes. Essas ocorrências se referem a ameaça, perturbação do sossego, calúnia, injúria, difamação, violação de domicílio, uma série de ilícitos nos quais aparece ela ou acusando ou sendo acusada. Então ela tem um histórico de problema que demonstra uma certa exaltação de ânimos, uma pessoa que tem uma instabilidade emocional, e isso foi visto ontem claramente registrado pelas câmeras. Bom, tá aí a palavra também da Polícia Militar para concluir. Ô, Stephanie, realmente nós tivemos acesso aqui, são vários boletins de ocorrência, você se envolveu em várias confusões aqui ao longo dos últimos meses. Duas perguntas, Stephanie. Primeiro, o policial diz ali, quando ele lhe agride, bate na minha cara agora. Você em algum momento agrediu o policial? Em momento algum. Ele acusa que eu cortei os vídeos. Os vídeos, eles são do começo ao fim. Em momento algum eu bati na cara dele. Ele está fazendo uma falsa acusação.
Ok. Bom, em relação a essas ocorrências todas aqui, doutor Igor, não sei se o senhor responde por ela, mas enfim, realmente são vários boletins de ocorrência registrados, desacato, enfim, perturbação de sossego. O que dá para dizer em relação a tudo isso? Até porque, em relação aqui, a equipe de produção também me corrige, doutor, teria havido desacato por parte dela no momento em que os policiais entram naquele imóvel do funcionário dela, inclusive, quando há abordagem, e que, inclusive, gera a indignação dela, que ela falou há pouco aqui. Teria havido desacato, portanto, flagrante, então ali os policiais estariam permitidos a entrar naquele local. Desacato do funcionário, tá? Sim. Deixar claro aqui. Agora, em relação a todas essas confusões aqui, esses boletins de ocorrência envolvendo a Stephanie, doutor, por favor. Realmente, a Stephanie, ela já... Esse número de boletins, né, de 15 ou de 17, muitos destes ela é vítima. Outros ela não foi condenada em nenhum, sequer denunciada. Agora, há de se observar também, já que veio isso à tona, até esse momento eu não havia falado nesse sentido. Agora vamos ter vez e também poderemos dizer e afirmar que o sargento Alcir, que é a pessoa dessas agressões, também tem um vasto histórico de apontamentos criminais, entre os quais homicídio, roubo e uma série de circunstâncias que também veio a responder. Eu não entraria nesse mérito, mas já que vamos entrar, eu tenho que me insurgir em defesa da minha constituinte. São crimes muito mais graves as acusações. Eu falo muito claramente, esse mau policial, esse policial que age indevidamente e agride uma mulher covardemente. Alguns policiais o defendem. Eu gostaria de fazer uma simples analogia rápida aqui. Tire essa situação e coloque essa mulher sendo agredida na mesma circunstância num cenário de violência doméstica ou de trânsito, para ver qual seria o comportamento e a avaliação desses mesmos policiais. Ela é uma vítima, isso é incontestável. Temos que parar com essa hipocrisia. Ok. Doutor, obrigado pela sua participação conosco aqui. Obrigado. Repito o que disse no início do programa e disse ao longo do todo o tempo que estivemos tratando desse assunto aqui, nada justifica uma agressão contra uma mulher, principalmente que está ali imobilizada numa situação como aquela que a gente viu. Mas que a justiça prevaleça, a gente vai continuar acompanhando, ouvindo sempre os dois lados. Repito, tentamos também trazer aqui hoje o advogado constituído pelo policial militar. Por razões de trabalho, não pôde comparecer nessa manhã, mas nos garantiu que estará aqui ao longo dessa semana. Doutor Igor, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Bora Paraná. Obrigado por atender nosso convite. Stephanie, obrigado também por ter comparecido. Finalizo aclarando o meu maior respeito à corporação da Polícia Militar do Paraná. Sempre. Fato isolado total. E pontual esse desse policial. Com toda certeza. Fato isolado, deixar isso bem claro aqui. Stephanie, obrigado pela sua participação conosco. Muito obrigada. Ok. Bom, que a justiça prevaleça, a gente vai continuar acompanhando. 8h50, olha atenção.